Olá, pessoal. Vamos começar então, o segundo reinado. Vamos falar um pouquinho do que foi o segundo reinado no Brasil, dos anos de 1840 a 1889. Para começar, você tem aí, a imagem da bandeira do Brasil Império. E cada cor, cada objeto, cada símbolo tem um significado. A cor verde, ela simbolizava aí a Casa de Bragança, que era a dinastia da qual fazia parte Dom Pedro I. A cor amarela, representando as nossas riquezas, representando o nosso ouro, riqueza mineral, né, tão procurada por esses portugueses em solo brasileiro. Os ramos de café, que é esse aqui, o ramo de tabaco, eles vão representar os dois principais produtos agrícolas do Brasil imperial. Então, os produtos usados, os dois produtos de maior exportação do Brasil no segundo reinado vai ser o café e o tabaco, né? A coroa, ela é o símbolo da monarquia, né, gente? Então, não tem como olhar para a coroa e não lembrar do rei, da rainha, simbolizando que o Brasil, mesmo independente, era um país onde o governo, o tipo de governo era a monarquia hereditária. A cruz de Cristo, você vai ver que a cruz está dentro do globo, né? A cruz da Ordem de Cristo, ela valorizava o cristianismo no Brasil, né? Ela tá mostrando o quê? O Brasil é uma nação católica. A religião oficial do Brasil é o catolicismo. E como eu te disse, essa cruz está dentro do globo. O globo significa conquista territorial, né? Ele fala de domínio territorial. Bom, como que começa o segundo reinado? O segundo reinado começa em 1840, no dia 23 de julho, com o golpe da maioridade, tá? Essa decisão do golpe da maioridade, ela foi outorgada pelo parlamento brasileiro, e esse parlamento declarava o príncipe herdeiro Dom Pedro II imperador do Brasil. Vale lembrar o seguinte, com a renúncia de Pedro I, ele deixou no Brasil o Pedro II, que tinha somente 5 anos de idade. Durante esse período em que Dom Pedro II não tinha idade para governar, nós vivemos no Brasil chamado período regencial. O período regencial foi um período de governo do parlamento, tá, brasileiro. Esse parlamento era composto por grupos políticos, dentre eles os restauradores, aqueles que queriam que Dom Pedro I voltasse para o Brasil. A maioria, eram representantes portugueses, e nós tínhamos os grupos, os liberais moderados e os liberais exaltados, que eram um grupo de brasileiros que tinham, diferenças de ideias políticas e administrativas, mas que representavam os brasileiros. Esses grupos políticos, tá? Representados aí pelo chamado Parlamento Brasileiro, vendo a situação de instabilidade, porque o período regencial foi um período muito instável e de muitas revoltas nas províncias, revoltas no Grão-Pará, revoltas no Rio Grande do Sul, revoltas na Bahia, revoltas como Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, revolta dos Malês. Devido a essa instabilidade, então, quando Dom Pedro estava ainda com 15 anos de idade, esse parlamento emancipa. Eles dão o chamado golpe da maioridade. Eles se reúnem num clube chamado Clube da Maioridade, e ali eles declaram, eles emancipam Pedro Alcântara, com 15 anos de idade, para que ele pudesse governar. Então, a idade mínima que ele podia governar era 18 anos de idade. Então, nós temos aí esse chamado golpe da maioridade, e nós estávamos entregando o comando do país ao imperador, que para esse parlamento era a única, ou pelo menos parecia ser a única alternativa para acalmar os ânimos brasileiros por causa das muitas revoltas e garantir a unidade nacional. Essas revoltas que aconteceram durante o período regencial, elas falavam de emancipação, falavam de se tornarem independentes do restante do Brasil, falavam inclusive de república, tá? O que caracterizou esse período do segundo reinado? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte:
O segundo reinado é um período em que o Dom Pedro II ele vai governar como se fosse no chamado carrossel partidário, como você vê aí. Nesse carrossel partidário, nós vamos ter um equilíbrio, né? Dom Pedro II ele vai promover um equilíbrio entre as forças políticas. Então, eu tenho aqui, né, a base do carrossel, que é o Dom Pedro II, que vai ser o artífice, né, dessa conciliação, porque ter o equilíbrio entre as forças políticas é promover uma conciliação entre esses dois grupos políticos, um liberal e o outro conservador. Aqui você vai ver, né, essa senhora empurrando esse carrossel, a chamada democracia. Aqui, né, do nosso lado esquerdo, você vai ver esse homem sobre um dos cavalos. Ele representa o Partido Conservador. E, gente, a liberdade, né, o Partido Liberal é representado pela mulher. Vale lembrar que no símbolo da Revolução Francesa, a mulher foi um dos símbolos dessa liberdade. Quem são esses liberais e conservadores, né? A gente costuma dizer que são farinhas do mesmo saco. Por quê? Porque tanto liberais quanto conservadores, eles fazem parte do grupo aristocrata. Eles fazem parte da elite brasileira, tanto liberais quanto conservadores. Esses grupos eram fazendeiros, traficantes de escravos, eram advogados, eram ricos comerciantes, e eles nada mais queriam do que o poder. Eles queriam estar no poder. É por isso que tem essa citação aqui que fala assim, ó, que nada mais parecido com um conservador que um liberal no poder e nada mais parecido com um liberal do que um conservador na oposição. E a chargezinha mostra, né, o conservador aí né, de terno, aquela coisa toda dizendo, olha, nada de mexer na grande propriedade. E o liberal, que é considerado radical, inimigo do conservador, ele fala, ó, nem o trabalho escravo. Percebe-se aqui que liberais e conservadores, ao mesmo tempo que eles têm essas opiniões contrárias, eles são muito parecidos, né? Por quê? Porque o único objetivo entre eles era estar no poder. É por isso que Dom Pedro II, ele cria um Ministério da Conciliação, porque é uma forma dele manter um equilíbrio, ora um liberal, ora um conservador no poder, para evitar os problemas. Agora, liberal ou conservador? Farinha do mesmo saco? O que é isso? Esses grupos políticos, eles vão surgir no período da regência, em período de 31 a 34. Eu tinha os liberais exaltados, também conhecidos pelo apelido de farroupilhas. Eu tenho os liberais moderados, também chamados de chimangos. E eu tenho os restauradores caramurus. O período regencial é marcado por esses três grupos políticos. É claro que, com a morte de Dom Pedro I, esse grupo restaurador, ele vai desaparecer, né, gente? Porque só vai ter sentido, ele só teria sentido se Dom Pedro I continuasse vivo. Como ele morreu, não existiu mais. Porém, nós vamos perceber que em 1835 nós temos uma movimentação nesse grupo, nós temos algumas mudanças. Olha o que acontece. Nos anos de 35 a 37, tanto o grupo exaltado quanto o moderado, eles vão passar por algumas mudanças. Nós vamos ter né, exaltados e moderados, com uma mentalidade mais progressista de descentralização, que vão formar em 37 o Partido Liberal. Né? Eles são chamados de saquaremas, são os apelidos, né? Lindo esses apelidos. Nós vamos ter também outros moderados e restauradores que vão, nessa sua transição partidária, nessa mudança de partido, coisa que a gente sabe muito bem o que é hoje em dia, né? Por causa dos interesses, eles vão formar o que nós chamamos de regressistas. Esses regressistas eram aqueles que queriam a centralização do poder e eles queriam, né, e defendiam a elitização da política. O que é isso? Só os mais ricos, só os, né, poderiam estar envolvidos na política no Brasil. Esses regressistas vão formar o Partido Conservador. É por isso que no segundo reinado,
né, a partir de 37, em 1840, quando começa de fato o governo de Dom Pedro II, nós vamos ouvir falar apenas de liberais e conservadores. Houve uma dissidência, houve uma divisão desses partidos anteriormente, que acabam se tornando farinha do mesmo saco, porque independente se são liberais ou conservadores, a única coisa que eles pretendiam era o poder. A diferença principal aqui é que os liberais eles queriam uma descentralização política, porque com essa descentralização as províncias teriam autonomia, né, para governar, autonomia de governo. E o Partido Conservador, quando ele defende a questão da centralização, quer dizer, tudo vai estar nas mãos de um líder central. Ele vai controlar tudo, mas ambos, na verdade, querem a permanência no poder. Outra coisa muito importante que acontece, que é uma experiência para o Brasil, é a primeira vez que nós vamos ouvir falar em parlamentarismo, é que o Brasil teve uma experiência parlamentarista. Nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque o parlamentarismo, de fato, é esse que você vê aí que acontece na Inglaterra. Com eleições, o povo vota e escolhe o parlamento que exerce o poder legislativo. Esse parlamento vai indicar o primeiro-ministro, que é o chefe do Estado e governa o país exercendo o poder executivo. Ou seja, nós sabemos que num governo parlamentarista, o rei ele reina, mas ele não governa, né? É o primeiro-ministro que é escolhido pelo parlamento, que foi escolhido pelo povo. No Brasil, quem manda é o rei. Ele reina e ele governa. É o rei, através do poder moderador, criado pelo Dom Pedro I, lá na Constituição de 1824, é o rei que vai mandar. É ele quem vai indicar o primeiro-ministro que vai exercer o poder executivo. Ele vai indicar e também vai demitir quando ele quiser. Porque como ele tem o poder centralizado nas mãos, através do poder moderador, ele vai admitir e demitir o primeiro-ministro segundo a vontade dele. Aí esse primeiro-ministro vai convocar as eleições para o parlamento, o mesmo parlamento que vai exercer o poder legislativo, mas vale lembrar que quando existe a esfera do poder moderador, independente dos demais poderes, quem sempre vai ter a última palavra é o rei, tá? Na próxima aula, no nosso próximo capítulozinho que nós vamos iniciar aí, né? Nós não vamos deixar o vídeo muito extenso para não pesar aí para você esse vídeo, vamos dividi-los em partes. Nós vamos estar falando sobre o café. O café que é considerado aqui a maior economia, a principal economia do segundo reinado. A gente volta daqui a pouco com o próximo vídeo, tá bom?